Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. O relógio marcava o instante exato, nem cedo demais para soar oportunista, nem tarde demais para beirar o desespero. Foi nesse momento que Flávio Augusto, reconhecido empresário e entusiasta do esporte, acionou seus contatos mais influentes e apresentou ao Atlético Mineiro uma oferta milionária, uma proposta capaz de não apenas equilibrar as finanças, mas, segundo ele, salvar a vida do clube. Posso continuar. O levantamento de dívidas e compromissos salariais acumulados nos últimos anos revelou a urgência. O Galo lutava para manter seu elenco competitivo, arcar com as obrigações de contratos elevados e ainda investir em infraestrutura. A conjunção de receitas estagnadas e custos crescentes resultou em um cenário delicado, que exigia uma injeção de capital com urgência. Em meio a esse panorama, Flávio Augusto viu a brecha ideal. Já havia demonstrado sensibilidade para enxergar valor em clubes de futebol, tendo investido anteriormente em projetos esportivos rentáveis. Sua experiência como fundador da WhatsApp e proprietário de redes de educação corporativa conferia-lhe credibilidade para estruturar um aporte financeiro robusto. No Brasileirão 2025, o Atlético Mineiro não vinha correspondendo ao histórico vitorioso de temporadas anteriores. Ocupa atualmente a 9ª posição, com 20 pontos em 14 jogos, fruto de 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 47% que distancia o time das primeiras colocações e acende o alerta vermelho na cidade do Galo. Confederação Brasileira de Futebol. Por trás dos números, via-se um elenco carente de investimentos pontuais em reforços. A carência de um camisa 9 implacável e de meio-campistas capazes de articular o jogo foram pontos amplamente criticados pela torcida e pela imprensa. Nesse contexto, o aporte de Flávio Augusto poderia bancar contratações estratégicas, além de aliviar o fluxo de caixa para pagamentos salariais. Os termos da proposta foram delineados com clareza: aporte de R$ 200 milhões em 3 anos, com participação de Flávio na gestão de futebol e prioridade em investimentos nas categorias de base. Em troca, caberia à diretoria alvinegra ceder parte do percentual de receitas futuras de jogadores negociados, equilibrando o risco e o potencial de retorno. A diretoria do Galo, liderada pelo presidente, recebeu a notícia com cautela. Houve reuniões intensas no CT, consultas ao departamento jurídico e debates acalorados sobre os prazos e cláusulas de performance. A avaliação interna indicou que o timing era perfeito, a proposta chegava pouco antes do fechamento da janela de transferências e poderia transformar o saldo negativo em capacidade de investimento real. No vestiário, a repercussão foi imediata. Jogadores experientes viram na iniciativa a chance de disputar reforços de peso, jovens talentos, a garantia de estrutura e continuidade. Cuca, sempre pragmático em suas entrevistas, ressaltou que o futebol não se faz apenas em campo, mas também em planejamento, um indicativo claro de que apoio financeiro sólido pode refletir em melhores resultados sob seu comando. A torcida, que nas redes sociais oscila entre o ceticismo e o otimismo, abraçou a ideia. Nas arquibancadas, brotaram faixas pedindo Flávio, fique no Galo e salva o Galo, Flávio Augusto, confirmando que os torcedores veem no empresário não só um investidor, mas um possível salvador. Comparativamente, ofertas semelhantes feitas por outros grupos nos últimos anos ficaram aquém das necessidades emergenciais do clube. Flávio trouxe números robustos e garantias de gestão profissional, elementos que o diferenciam de propostas pontuais ou condicionadas a metas esportivas arriscadas. Se aprovada, essa injeção de capital poderia reverter o roteiro de austeridade forçada e abrir espaço para a contratação de pelo menos 2 reforços de impacto, sobretudo um atacante cerebral e um volante de contenção experiente. Isso reforçaria o esquema tático de Cuca, que privilegia solidez defensiva e transição rápida. Com o campeonato entrando em sua fase decisiva, cada ponto passa a valer ouro. A regularidade almejada pelo técnico Círculo dependerá não apenas de seu método, mas também da capacidade de seu clube de prover condições ideais. É nesse ponto que a oferta de Flávio Augusto se insere como possível divisor de águas. Para Flávio, o sucesso do aporte não se mensurará apenas em troféus, mas também em valorização de ativos e consolidação de uma marca global. Se o Galo retomar a vitória, o retorno financeiro virá tanto pela venda de atletas quanto pelo fortalecimento de patrocínios.
Na antevéspera da decisão, resta apenas aguardar o desfecho das negociações. Se o acordo prosperar, o Atlético Mineiro pode escrever um novo capítulo de sua história, não apenas salvando o presente, mas projetando-se confiante para a próxima década. O relógio marcava o instante exato, nem cedo demais para soar oportunista, nem tarde demais para beirar o desespero. Nesse momento crítico, Flávio Augusto acionou seus principais contatos e apresentou ao Atlético Mineiro uma oferta milionária, capaz de equilibrar as finanças e, nas suas palavras, salvar a vida do clube. As contas internas revelaram um cenário alarmante: receitas estagnadas, dívidas acumuladas e contratos salariais pesados. O Galo, que sempre figurou entre os candidatos ao título, agora lutava para honrar compromissos básicos e ainda projetar reforços pontuais. Foi nesse vácuo financeiro que Flávio enxergou a oportunidade ideal. Com histórico de investimentos bem-sucedidos no esporte e na educação corporativa, ele propôs um aporte de R$ 200 milhões em 3 anos, destinado a quitar débitos imediatos e viabilizar contratações estratégicas. No Brasileirão 2025, o Atlético Mineiro ocupa atualmente a 9ª posição, com 20 pontos em 14 jogos. Esse aproveitamento mediano, 47%, afasta o clube do pelotão de frente e aumenta a pressão sobre Cuca, que busca consistência em campo. A proposta inclui, além do capital, participação de Flávio na gestão de futebol, com prioridade no fortalecimento das categorias de base. Em troca, o empresário receberia parte dos percentuais de futuras negociações de atletas negociados após o aporte. Dentro da diretoria, as reuniões se sucederam no CT. Advogados analisaram cláusulas de performance, conselheiros debateram prazos e metas, enquanto Cuca, sempre pragmático, ressaltou: planejamento sólido fora de campo reflete em resultados dentro dele. No vestiário, a iniciativa causou otimismo. Jogadores veteranos vislumbraram a chance de reforços de impacto, jovens talentos, a garantia de continuidade em um projeto ambicioso. As expectativas se renovaram em cada corredor da cidade do Galo. Nas redes sociais, torcedores oscilaram entre o ceticismo e a esperança. Faixas como o Flávio, salve o Galo proliferaram, acompanhadas de manifestações sobre a urgência de investimentos que restabeleçam o protagonismo alvinegro. Em comparação a ofertas anteriores, pontuais e condicionadas a metas esportivas arriscadas, o aporte de Flávio se destaca por sua robustez e gestão profissional. A proposta surgiu na hora certa, pouco antes do fechamento da janela de transferências. Se o acordo avançar, será possível contratar, no mínimo, um atacante cerebral e um volante de contenção, reforçando o esquema tático de Cuca, que privilegia firmeza defensiva e transição veloz. Esses nomes podem transformar a dinâmica da equipe. O impacto no fluxo de caixa não se limitará ao elenco principal. Recursos serão destinados a melhorias na infraestrutura, desde alojamentos até centros de treinamento, ampliando o legado do investimento para as futuras gerações. Para Flávio Augusto, o retorno não virá apenas em títulos, mas também na valorização de ativos e fortalecimento da marca. Um Atlético mais competitivo atrairá patrocinadores de peso e expandirá sua base global de torcedores. Nos corredores do clube, resta agora aguardar o veredicto final. Se a proposta for aceita, o Atlético Mineiro não apenas resolverá sua crise imediata, mas dará início a um projeto de longo prazo, capaz de projetar o Galo de volta ao patamar de protagonismo no futebol brasileiro. E se você está curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. O momento decisivo se aproxima enquanto a diretoria avalia cada cláusula e condição da proposta. Em cálculos finais, o aporte de R$ 200 milhões em 3 anos aparece como a tábua de salvação capaz de resgatar o equilíbrio financeiro e impulsionar o projeto esportivo. Reunidos no centro de treinamento, conselheiros e membros do Conselho Deliberativo discutem o impacto de ceder parte dos percentuais de negociações futuras. O dilema gira entre garantir a solvência imediata e preservar a autonomia do clube. Cuca, que acompanha de perto as tratativas, reforça a importância de uma estrutura estável. Quando as bases estão sólidas, o time se sente mais livre para atacar e evoluir. O técnico sabe que a consistência fora de campo pode refletir diretamente em vitórias. Dentro do vestiário, veteranos e jovens se misturam em debates sobre reforços.
Precisamos de alguém que organize o meio-campo e de um atacante que finalize com frieza, afirma um líder natural do grupo, demonstrando confiança no aporte que surge. Nas arquibancadas, a expectativa se traduz em faixas e cantos. Galo forte de novo ecoa entre os torcedores, que enxergam em Flávio Augusto a esperança de reencontrar o protagonismo nacional e aliviar a pressão por resultados. A proposta prevê também investimentos em infraestrutura, modernização de alojamentos, ampliação do centro de performance e aprimoramento das categorias de base. Assim, o legado de Flávio alcançaria gerações futuras de craques. No calendário apertado do Brasileirão 2025, cada ponto vale ouro. Com o Galo ocupando a 9ª posição após 14 rodadas, a injeção de recursos antes do fechamento da janela de transferências pode traduzir-se em reforços pontuais para retomar a arrancada. Em comparação com ofertas anteriores, esta se destaca pela solidez financeira e pelo compromisso de gestão. Diferentemente de propostas condicionadas apenas a metas esportivas, o modelo de parceria vislumbra ganhos mútuos de longo prazo. Para Flávio Augusto, o sucesso vai além de troféus, é sobre criar um ecossistema sustentável. A valorização de ativos e o fortalecimento da marca alvinegra prometem atrair novos patrocinadores e ampliar a base de torcedores. Do ponto de vista de marketing, um Atlético competitivo eleva o engajamento nas redes sociais e incrementa receitas de sócios torcedores. A visão estratégica de Flávio inclui planos de conteúdo digital e parcerias globais. Com o aval do Conselho, o contrato deverá ser assinado nas próximas semanas, garantindo a liberação de recursos antes do duelo decisivo contra um rival direto. A torcida já se prepara para lotar o estádio, ciente de que algo grande está por vir. Caso o aporte se concretize, o Atlético Mineiro não apenas superará a crise imediata, mas inaugura um novo ciclo de estabilidade, capaz de colocar o clube de volta na rota dos títulos e na vanguarda da gestão esportiva nacional. O capítulo final desse acordo tem potencial para entrar para a história do Galo. É a chance de provar que a combinação entre visão empresarial e paixão pelo futebol pode, de fato, salvar um gigante. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.